Olá, estamos de volta, não é isso? Em mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Preparados para pegar o livro de português? Já está com ele aí do seu lado? Não? Então vai lá, corre, pega seu livro de português e já abre ele na página 12, no texto Biliri e o pote vazio, o texto que nós já estamos trabalhando há algumas aulas. Abriram? Vamos ler esse texto novamente, mas nós só vamos ler uma parte dele, tá certo? Então vamos lá. Biliri e o pote vazio. Cena 16, premiação. Cena anterior permanece na tela. Finalmente, o imperador vai falar com Biliri. Imperador: ei, você, menino. Biliri levanta o rosto. Biliri levanta o rosto. Qual é seu nome? Biliri. Biliri. Imperador: muito bem, Biliri. 1 ano atrás, eu lhe dei uma semente para cultivar. O que fez com ela? Biliri: ela está aqui, senhor. Mostra o vaso. Imperador: veja, a praça do Palácio Imperial está cheia de flores magníficas, uma mais linda do que a outra. Você não acha que essas flores são bonitas? Biliri: são maravilhosas, majestade. Imperador: então, Biliri, como você tem coragem de apresentar-se a mim com um vaso vazio? Não se sente envergonhado diante do sucesso de todos os outros? Biliri, chorando: eu plantei a semente que o Senhor me deu, coloquei-a em terra úmida e com pouca luz. Cuidei dela todos os dias, desde o amanhecer até a noite, quando todos os dormiam. Mas ela não brotou. Conversei com ela como faço com todas as minhas plantas, mas ela nada me respondia. Majestade parecia surda. Imperador: surda? Surpresa. Que coisa mais inesperada. Quer dizer que você conversa com as plantas? Biliri, envergonhado: eu sei, deve ser bobagem de criança. Já me falaram isso 1000 vezes. Talvez seja mesmo bobagem, mas eu gosto tanto de falar com as plantas e eu sinto que elas falam comigo. O senhor tem um jardim, não tem? O senhor já deve ter sentido alguma vez. Não sentiu, imperador? Imperador, severo: prossiga, menino. Por que não adubou a terra? Biliri: eu adubei sim, como esterco bem curado da estrebaria do senhor Paul. Coloquei a semente em um vaso maior, com mais terra, e depois em menor e muito mais bonito. Veja. Imperador: mais bonito? Flores não têm olhos. Biliri: eu só queria que ela ficasse feliz. As plantas são sensíveis. O senhor sabe, não gostam de ser maltratadas. Mas mesmo assim, ela não brotou. Imperador: colocou algo suficiente? Biliri: majestade, eu cuidei dela o ano inteiro. Dormia abraçado com ela. Regava bem cedinho, quando o sol nascia, e à tardezinha, quando o sol se punha. Mas mesmo assim, apesar de todo o meu esforço, ela não floresceu. Imperador, severo: e por que as flores dos outros floresceram tão magníficas? Biliri: Biliri: não sei, nada de bom nasceu de mim, majestade. Meu vaso é o mais feio de todos. É muito ruim saber disso. Apontando a tela: essas flores são tão lindas, elas são melhores do que eu. Todos eles devem ter o coração mais verdadeiro. Esse vaso vazio foi o melhor que eu pude fazer. Meu pai disse que meu esforço era digno do imperador. Por isso, eu vim assim. Talvez tenha sido errado. Me perdoe. Chora. Música,
tempestade. Terceiro movimento. Então, depois vocês dão continuidade lendo as outras partes do texto, tá bem? Nós vamos ficar só com essas duas partes, porque já é interessante para o que a gente precisa perceber, para o que a gente precisa relembrar. O que eu quero relembrar aqui com vocês? Que esse é um texto que é um texto dramático. E por que eu sei que ele é um texto dramático? Porque é um texto que foi feito para ser encenado. Nele aparece o quê? As partes, não é isso? Ele está dividido por partes, ó. Tem a parte que é do imperador, tem a parte que é de Biliri, tem os trechos que estão entre parênteses, que são a forma como os personagens devem se comportar naquele momento. Ou seja, esse é um texto que ele foi construído, todo detalhado, todo pensado para ser encenado, para ser posto em prática, para ser dramatizado para um público, para uma plateia. Os textos dramáticos, geralmente, eles são expostos onde? Eles são colocados em cenas onde? Nos teatros. Os teatros são os espaços onde os textos são lá ensinados. Mas nós também temos a televisão, que são onde também nós observamos muitos textos dramáticos sendo postos em prática, sendo encenados. Então, o que a gente precisa ter em mente é isso, que os textos dramáticos, eles são construídos para serem ensinados. Por isso, eles vão apresentar sempre nome de personagem, sequência da fala, nome de personagem, sequência de fala do personagem, entre parênteses, como o personagem deve agir ali naquele momento. O nosso texto aqui, ele é uma história bem bonita. Ele trata da história de quem mesmo? De Biliri. Biliri era quem? Era um menino. E o que é que tem essa história de Biliri? O que foi que aconteceu com ele? Ele e mais outras crianças ganharam sementes para serem cultivadas e depois apresentar a quem? Ao imperador. Mas aí no dia de apresentar aconteceu o quê? Várias crianças chegaram com seus potes, com suas sementes que brotaram e floriram, potes cheios de flores. E Biliri chegou como? Com um pote vazio. E ele estava feliz ou ele estava triste? Estava triste, porque ele achava que havia alguma coisa de ruim com ele, porque todas as outras crianças tiveram flores para apresentar. E ele, apesar de ter regado pela manhã ao sol nascer, ao sol se pôr, ter adubado, ter colocado em um vaso maior, em um vaso menor, mais bonito, ter conversado com a planta, dormido com ela, nada disso fez com que ela brotasse. Mas aí, no final das contas, o imperador, ele ficou com raiva de Biliri? Não é isso? E por que ele não ficou com raiva de Biliri? Porque Biliri foi o mais honesto da história. Como assim, se ele não levou flor nenhuma para apresentar ao imperador? Porque o imperador tinha... Todas as crianças tinham ganhado o quê? Sementes que não brotariam. E elas fizeram o quê? Plantaram outras sementes no lugar. E Biliri foi o único que foi honesto. Tentou até o fim cultivar a semente dele. Quando ele não brotou, ele foi lá apresentar o vaso dele da mesma forma que se encontrava, a semente sem brotar. Ele foi honesto. E aí a gente aprende o quê? Que nós devemos ser honestos sempre, não importa a circunstância, não importa o que aconteça. Biliri, ele foi recompensado por essa honestidade dele? Foi. O imperador fez o que com ele? O transformou no novo imperador. Então, o texto dramático, ele apresenta para a gente toda uma narrativa, toda uma história. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem um fim.
No caso dessa aqui, nos apresenta até uma lição de moral, que a gente tem que sempre o quê? Agir de forma honesta, que é sendo honesto que a gente vai colher bons frutos. Então, eu quero passar agora uma atividade para vocês em cima desse texto que a gente acabou de rever, que a gente já viu outras vezes e hoje a gente veio relembrar que ele pertence ao gênero textual dramático, não é isso? Que ele é feito para ser encenado, por isso que lá apresenta o nome do personagem, sua fala, o nome e a fala, de forma o quê? De forma organizada. As falas dos personagens estão de forma organizada para dar uma harmonia ao texto, ou seja, para que o texto tenha sentido, não seja uma coisa, como diz o ditado popularmente, sem pé nem cabeça. Então, terminem de ler esse texto e façam o seguinte: vocês irão construir um texto dramático com as ideias de vocês. Vocês irão inventar uma história. Vão lá construir um texto na estrutura de um texto dramático. Eu vou colocar meu título, vou colocar se ali é a cena 1, cena 2. Então, vendo que aqui, ó, de Biriri, é a cena 16. Ou seja, antes de acontecer isso aqui, aconteceram outras coisas que a gente pressupõe que foi o quê? O dia que o imperador deu a semente para as crianças. É os dias que Biriri passou tentando cultivar, tentando fazer com que essa semente brotasse, até chegar na cena 16, que era o dia da premiação, o dia onde o imperador iria ver e iria premiar aquele que trouxesse a flor mais bonita, que era o que todos achavam, mas na verdade ele iria premiar o que fosse honesto com ele. Então, construam o texto dramático de vocês, prestando atenção na escrita das palavras, prestando atenção nas ideias, na forma com que vocês estão colocando as ideias ali no texto e na estrutura de um texto dramático, certo? Então, ó, beijos, vou ficar por aqui. Tchau, até o próximo encontro virtual. Se cuidem!